Mas eu acho que a gente já pode começar agora, né? A gente está dando um tempinho. Eu vou falar um pouco assim sobre o evento Ser, né? É um evento assim que é também um momento de integração na faculdade, mas é um momento para em que os alunos recebem, sempre tem palestras, em que os alunos recebem várias dicas sobre empregabilidade, mercado de trabalho, dicas para o estágio. E a gente sempre tem também uma conversa com a Luana, né? A nossa supervisora da Central de Coaching e Psicopedagogia, que sempre fala assim, um pouco sobre a parte da saúde mental, gestão de tempo. Então vai ser bem legal. A gente vai ter, hoje a gente o Álvaro, o professor da casa, vai falar um pouco sobre a parte de portfólio e o Fabrício Guadera vai falar um pouco sobre a parte assim de mercado de trabalho. E aí depois a gente vai conversar com a Luana. Aí eu ia até, na verdade, falar que o Fabrício vai falar inicialmente, né? A gente vai começar com o Fabrício, e, e é isso, gente. Bom evento, aproveitem. Vamos lá. Então, qual que é o objetivo dessa nossa palestra de hoje aqui? Eu quero mostrar para vocês um caminho que pode ser mais simples da que vocês vão sair da graduação até vocês abrirem sua empresa e fazerem a sua primeira venda também, tá? Então, como toda reunião de negócios, eu gosto de começar sempre mostrando os meus objetivos, tá? Então, o primeiro deles é como identificar o seu propósito. Então, aquilo que você se sente mais confortável em fazer, né? Aquilo que você gosta de fazer. Então, você não vai trabalhar somente pelo dinheiro, tá? Então, um outro ponto, eu quero ajudar a identificar se você tem mesmo essa capacidade de empreender, né? Porque muitas pessoas, elas se sentem mais à vontade somente recebendo ordens ou fazendo o que, né, não tem uma proatividade, mas elas se sentem mais à vontade em um ambiente onde elas conseguem trabalhar melhor fazendo o que as outras pessoas pedem, né? Mas o ser empreendedor, você tem que ter uma proatividade, você tem que ter ideias, você tem que ser um poliglota de negócios aí. E a terceira, já que você abriu sua empresa, você vai precisar vender. Então, por isso, eu vou trazer aqui algumas técnicas para te ajudar a vender, a fazer a sua primeira venda, certo? Então, vamos lá. Como identificar o meu propósito? Então, quando eu estou em uma consultoria de negócios com alguns clientes, eu sempre faço uma primeira pergunta para eles. Qual que é o seu público-alvo? E eles falam assim, né? Eu quero vender para todo mundo, né? Então, ninguém vende para todo mundo. Você tem que ter um objetivo, você tem que ter um foco, né? Mas por que essa questão junto com o propósito? Ela está aqui para você ter um foco na sua vida. Isso vai ser descoberto muito mais rápido se você souber o que você gosta de fazer, aquilo que te move, tá? Então, quando criança, a gente tem um sonho. Esse sonho, ele não é material, ele não é palpável. As crianças, elas têm uma imaginação muito fértil, né? Então, você, quando estava lá na sua infância, você teve bastante coisas ali que você teve contato, você se identificou com alguma coisa. Você falou assim, nossa, isso aqui vai ser o ideal, quando eu crescer eu vou querer trabalhar com isso, né? Então a criança ela fantasia demais e por vezes é só uma brincadeira mesmo, não tem problema nenhum. Mas quando a gente cresce, os boletos começam a aparecer, né? Então, muitas vezes, não precisa esperar essa vida adulta para o boleto começar a aparecer. Esse aqui, ele é conhecido como Gabriel Pequeno Vendedor. Ele tem um perfil no Instagram e no ano passado ele teve um vídeo que viralizou bastante, onde o Conselho Tutelar apreendeu a caixinha de água lá que ele usava para vender e essa caixinha de água sustenta toda a família dele, né? Então, quem ainda não conhece, pesquisa um pouquinho mais a história dele. E o grande propósito da vida dele é vender, né? Então, ele sustenta toda a sua família com isso, ainda estuda, faz as tarefas de casa, então, ele é uma criança totalmente ativa, tá? E esse aqui é um outro exemplo que eu quero trazer para vocês do significado e propósito. Esse aqui é o Edu Lira. Então, ele teve o pai preso por roubo, mas ele acabou não seguindo os passos do seu pai. Então, e sabe quem que ele conseguiu reunir? Ele conseguiu reunir Flávio Augusto, que é da WhatsApp, ele conseguiu reunir Carlos Wizard, que é hoje também o WhatsApp, Jorge Paulo Lemann, que é o segundo homem mais rico do Brasil, e Daniel Castanho, que é do grupo Ânima Educação. Então, ele conseguiu juntar todo esse pessoal em uma sala para apresentar o projeto dele. Então, um cara que veio da favela conseguiu colocar essas 4 pessoas, que tem aí praticamente um PIB de um país atualmente, e tudo por quê? Porque ele tem um propósito. Ele mostrou para as pessoas não somente uma ideia, mas essas pessoas acreditaram também, né, nessa pessoa, tá? Então, você está nesse curso somente pelo dinheiro, pela remuneração que ele vai te trazer, ou você tem realmente um propósito? Você quer usar esse teu conhecimento para resolver problemas, sabe? Então, esse propósito ele não precisa ser aqueles discursos de Miss Universo, eu quero mudar o mundo, eu quero acabar com a fome, sabe? Não precisa ser nada disso.
Mas quando você tem ele bem definido, as coisas começam a se encaixar, o universo começa a fazer os negócios aparecerem para você, tá? Mas você tem que estar preparado, claro, mas essas oportunidades elas vão explodir na sua cara, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora, entrar na área de empreendedorismo, tá? Então, empreender ou não empreender, eis a questão. Então, vamos lá. Primeiramente, a primeira dica que eu dou para vocês é se envolva em máximo de projetos que vocês conseguirem. Então, você vai ter contato dentro da faculdade com diferentes projetos, com diferentes pessoas, diferentes opiniões, diferentes cenários, tá? Aqui você vai começar a perceber se você tem um perfil de liderança ou não. Para ter uma empresa, você precisa saber liderar, você precisa saber resolver problemas. Isso só vai fortalecer o seu network, tá? Então, você está na melhor época da sua vida para fazer parte de projetos. Você tem tempo, que é uma coisa que depois de um pouco mais velhos, né, com famílias, filhos, obrigações, você acaba não conseguindo arrumar tanto tempo assim. Então, você está num ambiente altamente propício para isso, você pode errar à vontade, vai ter gente do seu lado para te corrigir, você tem acesso a pessoas com melhor conhecimento, que são seus professores e coordenadores, e você tem uma comunidade inteira borbulhando de ideias, né? Então, pega esse teu pensamento, troca uma ideia com outras pessoas. Pessoas. Ah, oi? Estão me ouvindo? Acho que só foi um eco de algum outro microfone. Ah, entendi. Então vamos lá, continuando. Então pega esse teu pensamento e vai trocar ideias com outras pessoas, né? Pega o teu amigo do lado e fala, conversa com ele, mostra a tua ideia, porque se você não colocar isso em prática, ela vai continuar sendo somente uma ideia. A partir do momento que você começa a trabalhar em cima dela, esse projeto pode começar a ganhar forma, tá? Então sai da sua bolha, testa, erra, aprenda, joga esse projeto fora, começa outro. E é no erro que você vai ter as suas melhores experiências, tá? Então, você está aqui hoje, né, falando desse negócio do erro, você só está aqui hoje porque o universo lá atrás, ele deu alguma coisa errada e possibilitou que a gente evoluísse, né? Então, é no erro que existe evolução. Então, se você tem medo de errar, você vai fazer parte do erro dos outros, pois as maiores mentes já erraram bastante, tá? Aproveite esse tempo, sai da sua bolha, fale com outras pessoas, se envolva em projetos de outras matérias, pega um problema que você consegue resolver de forma melhor e peça ajuda para resolver. Tá? Você consegue, eu acredito muito em você, e dessa sopa de ideias você pode sair da faculdade com uma empresa. Ah, mas eu sou uma águia, eu gosto de trabalhar sozinho. Tudo bem, tem pessoas assim também, né? E tem pessoas geniais que trabalham assim, né? Então, uma dica que você pode começar a fazer a partir de agora é aumentar um pouco o seu portfólio. E o professor Álvaro vai falar perfeitamente disso, né? Então, como aumentar o portfólio, né? Sem ter nenhuma venda? Então, você vai fazer seu portfólio a partir do momento dos trabalhos que você está fazendo. Mas o seu portfólio, ele é praticamente o seu potencial, né? Aquilo onde você pode chegar. Então, os trabalhos que você vai fazer no dia a dia, eles podem não ser dignos de prêmios, mas principalmente as primeiras, tá? Então, se você levar essas peças para o seu cotidiano, você vai acabar não tendo um portfólio muito rico, né? E as peças conceitos que estão em seu portfólio, eles são puro design, eles vai mostrar a sua genialidade, seu potencial. Então, a minha sugestão é o seguinte, para você começar, você pode começar fazendo releituras de grandes marcas, tá? Então, você pode ver que está cheio de releitura da logo da Coca-Cola, de campanhas de McDonald's, por aí, e em algum momento essas empresas vão começar a se interessar, tá? Mas o que você tem que colocar? Não somente essa imagem que você criou. Você pode montar um blog e explicar o problema que você viu, tá? Você vai começar a descrever um pouco mais isso, da onde você chegou nessa ideia. Então, você vai construir uma linha de raciocínio para que essas pessoas possam começar a seguir o problema que você tinha, a solução que você encontrou e como você resolveu, tá? Então, algumas sugestões para que vocês abram a sua primeira empresa. Então, a primeira de tudo é você ter uma empresa MEI. Isso daí é muito simples de fazer. Você pode abrir lá o portal do empreendedor e já fazer o seu cadastro. Você já vai sair com o CNPJ, tá? Então, você consegue fazer também, com esse MEI, você vai ter garantias para a sua aposentadoria e você vai conseguir emitir notas fiscais para grandes empresas. Então, se vem um grande projeto, fala assim, nossa, eu tenho um projeto para você e eu vou te pagar 50 mil, só que eu preciso de nota fiscal. E você não tem uma empresa legalizada, você vai acabar perdendo esse projeto. Então, com uma MEI, você consegue fazer isso, tá? Então, uma outra dica é buscar modelos de recorrência, ou seja, são aquelas planos de assinatura, são planos mensais, onde as pessoas, os seus clientes vão te depositar mensalmente,
Tá? O Flávio Augusto ele deu um exemplo muito bom num podcast do Meu Sucesso, que é, por exemplo, uma padaria. Você não vê modelos de recorrência para padarias, mas ela pode vender uma assinatura de entrega de pão fresquinho todos os dias. Tá? Então, você tem uma previsibilidade de orçamento. Alguns outros exemplos, advogados podem ter um mensal para análise de contrato de cliente, um escritório de contabilidade ele pode aumentar o ticket médio dele, oferecendo serviços de RH para a empresa, tá? Um lavacar pode ter planos mensais, então você pode ver que existem modelos que você consegue receber mensalmente. Tá? Uma outra dica, falando sobre os orçamentos, estude o seu cliente e monte uma apresentação. Evite mandar orçamentos somente por e-mail, tá? Porque isso daí ele vai ver somente o valor. Ele não vai ver o valor percebido, ou seja, aquilo que você vai conseguir resolver para a empresa dele. Tá? Parte de contratos. Então, o contrato ele te dá uma garantia. Ele informa ali todos os seus deveres e obrigações e também o do seu cliente. Então, isso oficializa tudo o que foi conversado. E a parte de e-mails, tá? Então, evite mandar... o cliente mandou uma alteração para o WhatsApp, você fala para ele, você tem como oficializar isso daí por e-mail para mim? Porque você vai conseguindo manter um histórico da conversa, sabe? Pelo menos você tem como refazer aquele caminho até onde o cliente chegou. Então, eu tive já vários casos aqui, onde a gente começou várias conversas e chegou no final do projeto, o cliente fala assim, não, mas eu pedi isso aqui para você lá no começo, e você acabou não fazendo. Então, eu consigo reconstruir a conversa e detectar aonde que o cliente pediu essa alteração de projeto, tá? Então, evite conversas por WhatsApp e oficialize tudo por e-mails, certo? Então, vamos lá. Agora você abriu a sua empresa, você já tem contratos assinados e você vai precisar fazer a sua primeira venda. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje são duas técnicas de vendas que vão, com certeza, te trazer um retorno financeiro e impactar o seu cliente, tá? Então, eu vou falar de duas delas aqui, que uma é os 3Hs, que já comumente tem conhecido isso na internet, que é o Hell, Heaven and How. Então, você vai mostrar o pior cenário, você vai mostrar o cenário com a sua solução implantada e você vai mostrar como faz isso, tá? E a parte de Spin Selling. Então, a técnica dos 3Hs. Esse aqui é muito utilizado para a construção de landing pages. Eu também utilizo isso aqui para quando a gente vai fazer um vídeo com algum cliente, porque ele é um caminho lógico para resolver um problema, tá? Então, um exemplo, né? Fazendo aqui a parte do pior cenário, vamos supor que a gente esteja falando de uma empresa que oferece soluções de emagrecimento, tá? Então, uma dica, você já tentou diversas formas de dieta e continua engordando? Já fez matrícula em um monte de academia, mas nunca foi? Então, é difícil cortar o açúcar nas suas alimentações, tá? Então, você vai mostrando aqui o pior cenário, onde a pessoa se identifica, né, na situação que ela está. Aí você vai mostrar o céu, o melhor cenário. Então, você vai voltar a entrar naquela calça jeans que tanto gosta, você vai se olhar no espelho e ver uma nova pessoa, você vai ter a sua saúde de volta com pouco esforço. Então, você vai mostrando aonde o seu produto se encaixa. Tá? E aí, você tem que mostrar, claro, como faz. Tá? Então, por exemplo, nós temos um processo que vai fazer você perder 20 quilos em um mês. Nossos especialistas vão montar um cardápio saboroso para você não passar fome. Tudo isso aliado a 5 minutos de exercícios que você pode fazer em casa sem qualquer equipamento. Tá? Então, a gente mostrou o pior cenário, a gente mostrou aonde o nosso produto ou serviço se encaixa e a gente mostrou como esse serviço ele é aplicado. Tá? Então, essa é a técnica dos 3Hs. Vocês podem utilizar para a construção de landing pages, avaliação de cenários de clientes e tudo mais. E vamos entrar agora dentro de Spin Selling. Essa aqui é uma técnica muito utilizada por grandes empresas. Tá? Então, essa técnica ela é poderosíssima. Isso aqui vai fazer a diferença quando você for falar com o teu cliente, vai ser o grande diferencial do seu concorrente. Tá? Então, está ficando cada vez mais raro um cliente ele fechar uma venda hoje sem que ele saiba realmente se precisa daquela solução, principalmente grandes empresas, onde você vai ter que falar com mais de uma pessoa. Tá? Então, essa técnica ela faz o cliente se questionar automaticamente se essa solução pode resolver o problema dela ou não. Tá? Então, a título de curiosidade, ela é uma técnica desenvolvida por Neil Rackman. Então, quem quiser pesquisar um pouquinho mais depois sobre esse autor, e ele utiliza ali essas perguntas. Tá? Então, o que significa SPIN? Tá? Então, eles são situação, problema, implicação e necessidade. Tá? Vamos falar um pouquinho mais de cada uma delas aqui. Então, situação. Aqui você vai fazer perguntas sobre como está o cotidiano desse cliente, ou atualmente, tá? Então, você vai fazer perguntas relacionadas ao modelo atual de negócio deles. Isso aqui vai te ajudar a coletar dados importantes sobre como esse cliente está. Então, um exemplo de pergunta, você utiliza algum CRM para gerenciar os leads? Como você analisa os resultados das suas campanhas?
Quais os indicadores do seu time de vendas? Você calcula o ROI das suas campanhas? Então, esse é o cotidiano da empresa, tá? E aí partimos para o próximo, que é a parte de problema. Aqui você vai agitar o que esse cliente está precisando, tá? Você vai fazer ele perceber que ele tem um problema e que esse problema ele precisa ser resolvido. Então, a gente vai fazer perguntas que vão focar nessa dor. Você vai fazer ele perceber automaticamente, com essas respostas, que ele tem realmente um problema e precisa ser sanado. Então, aqui, a parte do vendedor, você vai construir perguntas. Então, você precisa mais ouvir do que falar nesse momento, tá? Então, você sabe que está tendo lucro ou prejuízo com as suas campanhas, né? Então, a gente falou do ROI na situação e a gente traz o problema agora, né, essa questão do ROI. Então, se ele não monitora o ROI, como é que ele vai saber se ele está tendo lucro ou prejuízo? Então, qual foi o problema que essas campanhas anteriores causaram? Como você detecta que esse problema está começando a aparecer? E um outro exemplo, o que você faz para resolver esse problema quando ele aparece, entendeu? Então, são perguntas aqui relacionadas ao problema que ele tem. E aí nós partimos para a implicação, ou seja, ele tem um problema, ele já conheceu esse problema, e se ele continuar fazendo essas ações, aonde que isso vai levar, tá? Então, isso daqui vai ajudar o cliente a identificar as consequências se nada for feito. Então, ele ajuda a identificar esses impactos negativos, fazendo entender qual sério esse problema, e ele vai se sentir agradecido porque você trouxe uma solução. Então, um exemplo de pergunta: se você continua gerando leads frios, que impacto o seu time de vendas tem com as suas metas? Se o seu site continua saindo do ar, que tipo de resultado isso tem nas suas vendas? Já pensou em ter um atendente 24 horas por dia, respondendo os questionamentos dos seus clientes? Quanto isso poderia te trazer a mais de vendas? Então, a gente trouxe aqui algumas perguntas para que ele possa ponderar, certo? Mas a gente deu todo esse cenário negativo para ele. A gente precisa trazer algo positivo, certo? Se não for positivo o suficiente, o cliente vai achar que ele não tem muita necessidade de resolver isso, tá? Então, ele vai acabar desistindo desse negócio. Então, pergunte para ele como seria se ele não tivesse mais esse problema. Ele vai falar exatamente o que ele está precisando, tá? Então, a gente precisa sempre fazer o cliente entender o quão valiosa é a nossa solução, porque eu sei que eu resolvo o problema dele, mas ele precisa conhecer isso, tá? Então, tem que trazer esse impacto positivo, pois o negativo ele já acabou de conhecer. Então, seja positivo e mostre que você pode solucionar esse problema. Tá? Então, por exemplo, como seria o seu dia a dia se você não tivesse mais esse problema? Como seriam as suas vendas se o seu site não caísse tanto? Quanto você estaria disposto a pagar para ter esse problema resolvido? Essa pergunta, ela é muito importante, tá? Na parte da apresentação da proposta, você pode fazer essa pergunta para ele para ver se ele entendeu tudo aquilo que você está explicando. Então, se o seu produto, por exemplo, custa 5 mil, né, você vai mandar essa proposta para ele de 5 mil e ele falou assim, eu pagaria 2 mil para ter isso na minha empresa. Então, você não conseguiu fazer ele ver o valor percebido, tá? Então, o produto ele está mais caro do que ele realmente entendeu. Então, você pode retornar um pouquinho a apresentação e mostrar para ele alguns pontos que ficaram perdidos. Se ele falasse assim, eu pagaria 20 mil para ter esse produto na minha empresa, então o teu produto ele acabou ficando barato. Você conseguiu fazer ele ver que tem um valor percebido muito maior, tá? Então, somente revisando, o spin selling, aliás, na parte de venda você tem que gerar uma empatia com o cliente, tá? Você tem que gerar uma conexão. Esse é o grande diferencial da venda. Eu vi ontem uma pessoa falando que ele precisava de um capacete para a moto dele e ele pesquisou na internet, falou assim, nossa, esse capacete aqui que eu quero vai custar R$3.500. E ele foi em algumas lojas e o pessoal falando, não, eu tenho esse capacete, é 3.200, é 2.800 e teve uma variação de preço. Mas teve uma loja que ele se identificou. Ele chegou, pediu para o vendedor, falou assim, eu preciso desse capacete. E o cara falou assim, que moto que você tem? Aí o cara ficou, né, falou, tem alguma coisa diferente aqui. Então, esse vendedor, ele se interessou pelo problema desse cliente. Então, isso que é gerar empatia, você se interessar pelo problema do cliente e fazer resolver. Às vezes, o que ele quer não é realmente o que ele precisa, tá? Então, com isso, você vai conseguir gerar muito mais vendas para esse cliente, tá? Então, aqui, revisando, spin selling são perguntas de situação, então, como a empresa dele está atualmente, problema, que é o foco na dor, você vai ajudar esse cliente a identificar o problema, implicação, gerar o senso de urgência de solução, mostrar que você pode resolver esse problema, e a necessidade, é mostrar como você pode solucionar de vez esse problema, certo? Bom, pessoal, essa foi minha pequena contribuição aqui para vocês. Não sei se temos aí algum espaço para perguntas, mas estou aberto a isso também. Então, só podemos ver aqui se tem essa disponibilidade de tempo ainda. Eu não sei se estourei meu tempo aqui. Não, temos sim.
Eu até escrevi aqui, né, que sempre depois da palestra a gente vai abrir um espaço para perguntas, né? Já tem alguém com a mão levantada aqui, a Cássia Letícia. Pode falar, Cássia. Se quiser também abrir o microfone, a câmera, tudo bom? Tudo bem, gente. Boa tarde. Então, eu queria perguntar para o Fabrício uma questão específica da primeira parte. Tipo, quando você fala da gente fazer o nosso público-alvo, qual é o nosso produto e tal, você acha que o cliente hoje ele está procurando uma parada muito mais no final que você falou, né, que gerar empatia, porque eu estudei isso no bloco de entrada com a Thalita e ela falou muito sobre a questão socioambiental. Então, você acha que é importante a gente definir o nosso produto baseado nessa responsabilidade social, né, no geral, assim? Sim, perfeito. A responsabilidade social ela está em alta aí já tem algum tempo, né? Então, se você definir o seu produto que vai atender essa questão dentro das empresas, você pode gerar essa conexão, tá? Então, se você, é por isso que eu disse, você não vende para todo mundo, tá? Então, as empresas elas precisam conhecer, saber que o seu produto vai resolver algum problema dentro da empresa delas, né? Então, se você conseguir gerar essa conexão e fazer essas empresas sentirem essa necessidade de que o seu produto vai resolver o problema delas, você com certeza vai criar essa conexão, tá? Então, você não vai fazer a venda pela venda, tá? Você não vai fazer somente uma troca monetária, você vai ter essa relação realmente de empatia com os clientes, e aí eles vão acabar retornando cada vez mais para procurar o seu produto, tá? Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Quando é uma empresa tipo uma hamburgueria, como se define um público-alvo? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso. Certo, vamos lá. Então, a sua empresa hoje, ela está local, você faz delivery, como é que você está dentro de algum ambiente? Como é que está a sua empresa hoje? Ah, tá, você ainda não tem essa empresa, tá? É uma hamburgueria de rua, certo? Então, você tem uma porta física, legal. Você tem uma porta física dentro da... Você está em uma rua, né? Então, isso daí, principalmente quando existe uma loja física, você tem que pesquisar primeiro pontos de referência, tá? Se essa rua ela é movimentada, se ela tem algum fluxo de pessoas, porque, por exemplo, você pode ver as instalações do McDonald's, do Burger King, né? Pegando essa mesma linha, eles são em ruas muito movimentadas, então é uma compra. Quem está passando ali na rua vai ter uma compra por impulso, né? Ele vai ver aquela fachada bonita, vai sentir o desejo e vai acabar entrando. Se você focar mais no delivery, então você vai poder utilizar, né? Eu recomendo que você comece a utilizar algumas ferramentas já prontas para que você não tenha um investimento alto construindo uma ferramenta, construindo uma publicidade para isso. Então, você pode utilizar aí iFood, Rappi e tudo mais para começar a ter essa venda e testar se no delivery você vai ter vendas também, tá? Então, definição de público-alvo. Bom, definição de público-alvo vai ser quem gosta de rapidez, junk food, fast food, pessoas que são interessadas, né? Dependendo também do seu produto, tá? Porque se você tiver ali um x-salada, por exemplo, é um tipo de público. Se você tiver um hambúrguer artesanal, que é feito com queijo sei lá, da Itália, da Inglaterra, então também vai defender um pouco do tipo de produto que você está oferecendo. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é o seguinte, não busque clientes para o seu produto, busque produtos para os seus clientes. Então você tem que detectar um problema que você tem para que você possa resolver esse problema, e aí você vai ter continuidade de vendas, tá? Então, por exemplo, buscar uma região que não tenha uma hamburgueria, ou um shopping que não tem uma hamburgueria, sabe? Você vê algum produto diferenciado de mercado que tem uma demanda reprimida, então aí você vai conseguir atacar esse tipo de público para que você tenha uma maior venda, tá? Então não seria necessariamente a definição de público, mas você sim buscar um problema para resolver, tá? Consegui te dar uma luz aí, Catarina? Super, obrigada. Legal, perfeito. Fabrício, só mais uma coisa. Ai, gente, desculpa. Enfim, você falou do negócio do blog, né? De trabalhar sozinho e tal. Você acha melhor criar uma page em alguma social media que coloque a pessoa para aquele blog, para aquele site, ou fazer o blog direto? Porque eu sou produtora de conteúdo e, assim, no meu nicho específico, que é o nicho literário, a gente fica muito mais no Instagram. E quando não tem 10K, não sei o quê, a gente manda a pessoa ir para o link na bio. Você acha que tipo, é relevante toda marca criar uma social media para depois colocar ela naquele site que ela vai comprar aquele produto?
Sim, perfeito. Eu sempre recomendo para os meus clientes essa construção do blog pelo seguinte: você começa a ter indexação de palavras-chave no Google, tá? Então, assim, até falando um pouquinho mais, já aproveitando que você fez essa pergunta, eu utilizo com os meus clientes a rede social como um hub, ou seja, a gente faz as publicações ali sempre levando para o site, tá? Para o blog ou para a página de produto. Por quê? Dentro do site a gente tem mais controle, a gente não sabe quem que está vendo as nossas publicações nas redes sociais. Então, a partir do momento que você levou ela para o site, você pode colocar um pixel, você pode colocar um Google Analytics lá dentro, e você começa a ter retornos disso, tá? Se você combina isso com um formulário, por exemplo, então essa pessoa ela deixa de passar de ser um visitante para começar a ser um lead. E aí você tem uma abrangência muito maior. Você pode trabalhar com e-mail marketing, com a parte de anúncios, você pode trabalhar com o lookalike. Então tem uma região bem vasta aí para você trabalhar. Por isso que eu sempre recomendo essa parte do blog, porque você também tem muito mais informação. Você consegue descrever toda a sua ideia, você consegue construir o seu pensamento, tá? De uma forma mais ampla. Então, na rede social, as pessoas acabam não lendo, né? Então, se você colocar um textão lá no Instagram, a pessoa não vai ler. Então, quando você leva para o blog, ela já está interessada no seu conteúdo e você começa a colocar ali alguns pontos de monitoramento, tá? Respondi a sua pergunta? Sim, sim, eu estou anotando tudo aqui. Legal, bacana. Aqui o Luiz Fernando perguntou se poderia compartilhar esses slides sobre spin selling. Sim, posso compartilhar. Posso te mandar depois a apresentação inteira também, Lilian, para que você Tá, possa colocar aí para o pessoal. Mas o tá Spin Selling, bom. ele tem um material muito rico aí na internet também. Se você digitar lá o que é Spin Selling, você já vai ter um grande número de matérias aí para poder estudar também. Aí eu faço uma postagem lá no Teams para o pessoal poder ver. Tem Tranquilo. mais alguma pergunta, pessoal? Ah, legal. Qual a importância da criação de conteúdo? Sei que para quem vende produtos mais elaborados já é é óbvio, mas e no caso de um e-commerce? Bom, vamos lá, É Gustavo. uma Excelente boa, óbvio. pergunta. Li errado. Excelente pergunta, Gustavo. Então vamos lá. Tem algumas pessoas, tem algumas empresas que estão fazendo o seguinte hoje, elas estão usando o Instagram como uma ferramenta de venda também, tá? Então você pode fazer, tem uma empresa que eu vi, depois eu posso mandar aí o perfil para vocês seguirem também, que ela passa o dia inteiro fazendo live. Ela fica mostrando produto, ela abre a bolsa, ela mostra que é couro de verdade, ela mostra que não solta, sabe? Ela pega um sapato, ela dobra o sapato e ela acaba fazendo essa live o dia inteiro. Então, ela fala do produto, fala das qualidades, fala do preço, quem gostou, coloca no direct, sabe? E aí ela vai fazendo esse carrossel de produto. Então, se o produto foi para lá, começou uma negociação, acabou essa negociação não acontecendo, ela volta para o fim da fila, esse produto passa de novo no carrossel, sabe? Então, você mostrar um unboxing, como é que é, abrir uma caixinha, você vê um monte de gente fazendo isso hoje, atualmente, né? Teve um lançamento, você abrir esse produto, você mostrar como é que é, você mostrar o uso, isso daí vai cada vez mais atraindo conteúdo para o seu canal. Tá? Então, você não está somente fazendo venda, você está trazendo também muita informação para esse pessoal. Tá? Então, é uma forma de você trazer conteúdo, fazer, claro, a venda, né? Mas você está trazendo alguma coisa a mais. Você não está lá, é iPhone em 12 vezes sem juros, sabe? Então, você mostrou como é que é, sabe? Quando você abre a caixinha, fala que tem um cheiro nessa caixinha, fala como é que é a textura do produto, sabe? E você vai começando a impactar cada vez mais pessoas. Você vai gerando desejo, ao invés de somente a parte de venda, né? É um ponto muito importante, porque toda venda, ela vamos dizer assim, como é que é a frase mesmo? Acabei esquecendo agora. Mas toda venda ela é impulsionada por uma ação. Então, você tem que gerar esse desejo de ação nessa pessoa, tá? Consegui responder sua pergunta, Gustavo? Legal, bacana. Bom, Lília, você controla o tempo. Eu estou aqui para responder perguntas. Se você quiser, Mais alguma ficamos pergunta, aqui. pessoal? Então, eu acho assim que pelo tempo a gente já pode ir para o próximo palestrante. Eu queria falar, Fabrício, queria agradecer pela sua participação e falar aqui também que a gente vai passar, se você puder falar sobre o seu Discord, né, que você Sim, disse com que certeza. depois, se o pessoal... Isso que Gabriel. eu já ia comentar agora, tá? Então, eu deixei aqui, deixa eu voltar aqui.
Então, esse é um QR Code que eu fiz para levar lá para a nossa sala do Discord, tá? Então, dentro da sala lá tem as regiões que a gente abordou aqui hoje, os assuntos, né? Falando sobre propósito, falando sobre abertura de empresas e falando também sobre a parte de vendas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, pode se direcionar para lá, porque a gente vai estar em contato muito maior, tá? Então, para quem não tem algum leitor de QR Code no celular, pode acessar ali, bit.ly/palestra-ECDD. Tá? Que já vai levar lá para o Discord, certo? Então, pessoal, agradeço demais a oportunidade de estar aqui presente com vocês hoje. É uma honra poder ter essa conexão com todos vocês. E as redes sociais da minha empresa são ali, Facebook, Instagram, YouTube, tanto /RockPixel Digital, tá? Então, para vocês acessarem no YouTube, a gente tem bastante conteúdo, bastante tutorial que vocês podem seguir para começar até o seu site. Lá tem um tutorial bem bacana, inclusive, que mostra como você abrir um servidor gratuito no início ali dentro do Google, já com WordPress, para que você possa começar a ter o seu blog já rodando. E não esqueça, acessa lá o Discord, tá? bit.ly/palestra-ECDD. E eu sempre encerro todos os meus vídeos, todas as minhas palestras com uma mensagem. Então, agradeço bastante a oportunidade. Um grande abraço para vocês, uma excelente palestra. E lembre-se, você é do tamanho da sua mente. Sucesso! Obrigada, Fabrício. Agora, o professor Álvaro, que vai falar. Opa, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde a todos. Queria, primeiramente, agradecer o convite da Lilian, participar desse evento. Agradecer a presença dos alunos, dos meus colegas convidados, tá, o Fabrício, a Lilian. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre portfólio e eu vou, na verdade, trazer aqui o óbvio, tá? Mas às vezes o óbvio é importante ser relembrado porque a gente esquece dele. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim, tá? Da minha formação. Eu sou formado em design, sou professor aqui do Infinet, também sou coordenador acadêmico em outra instituição. E durante a minha trajetória na área, né, eu sempre desenhei e acabei me identificando ali com o design como formação preferencial. O design, para quem deseja seguir ilustração, é uma formação bastante sólida, porque ela vai agregar uma série de valores ali e também estratégias de projeto que são interessantes para o ilustrador. Então, é natural que quem goste de ilustração acabe aderindo a esse tipo de formação. A minha especialização ocorreu naturalmente, né? Porque eu sempre fui interessado pela ilustração, sempre desenhei, e durante a minha trajetória profissional acabei afunilando, então, as minhas possibilidades para esse segmento. Comecei como CLT, né? Eu tive meus vínculos empregatícios com escritórios, agências, depois eu passei para a autonomia, né? Que foi a fase onde realmente me dediquei somente à ilustração. Depois eu comecei a explorar o mundo do treinamento, né? Da capacitação. Isso me levou hoje para a carreira acadêmica, que é prioritariamente o que eu faço hoje em termos de trabalho, né? Eu sou dedicado aí quase que 100% à área acadêmica de instrução, mas sempre com um pezinho ali em projetos e atuações autorais dentro da área. E o meu bate-papo aqui é muito sobre o passado, né? Porque eu sou de uma geração que vivenciou uma transição entre o portfólio físico e o portfólio digital, e dar algumas dicas que eu acho assim, importantíssimas, que eu tive na época que eu era estudante e reforço hoje com vocês, porque, como eu falei, é o óbvio e às vezes a gente tem que lembrar desse óbvio. Tá? Deixa eu colocar só umas imagens aqui na tela para a gente acompanhar o raciocínio. Bom, como eu falei, eu sou de uma geração que passou por uma transição, né? Eu comecei minha formação nos anos 90, a computação gráfica ela explodiu então nessa época, e aí eu tenho o profissional de design, o profissional de ilustração, passando por um momento onde eu passo as minhas tarefas do analógico para o digital de uma maneira muito rápida, porque esse boom aconteceu junto também com o advento da internet. Então, as relações de trabalho, o modus operandi de produção mudaram muito rápido, de uma hora para outra, né? Ou seja, quando eu falo hora para outra,
no intervalo de 10 anos eu tenho uma mudança do cenário muito grande, muito rápido. Então, no início, né, da minha carreira, eu tinha lá um portfólio físico grande, cheio de trabalho para mostrar, impresso, alguns originais, e era comum, então, o designer investir logo de cara numa pasta como essa. Não tão grande assim como está na imagem, eu botei ali para exagerar um pouquinho, mas a gente tinha essa pasta imensa, os nossos trabalhos, geralmente tinha coisa da faculdade também, enfim, tudo que você tinha acumulado ali naquele tempo para levar, então, aos potenciais clientes, né, para você fazer as suas vendas. Então, você prospectar naquela época era realmente assim, bater muito pé, porque na maioria das vezes você marcava reuniões, ia presencialmente aos locais e mostrava esse portfólio ao vivo. Tá? Essa era a maneira de você divulgar seu trabalho, pelo menos ali até essa explosão da conectividade digital. E você também precisava mandar muita coisa por correio, né? Você mandava prospectos, mini portfólios, tinha que ligar para as agências, editoras, entrar em contato com o setor responsável, com a pessoa que recebia aquilo, né? Porque não adiantava fazer um spam e chegar e mandar tudo para qualquer lugar, você tinha que saber quem realmente fazia a gestão, né, a triagem desse material que era recebido. No caso de editoras, por exemplo, elas têm um portfólio de ilustradores, geralmente o vínculo não é empregatício, né? Você tem um vínculo de contrato de trabalho, porque o ilustrador geralmente é contratado por uma tarefa específica. Então, as editoras costumam ter esse portfólio de ilustradores e ali você é catalogado conforme estilo, conforme necessidade de atuação. Então, você tinha que realmente pensar onde enviar esse material, para onde enviar, marcar muitas reuniões, e assim, era batendo o pé o dia inteiro, porque você ia a muitos lugares, e obviamente o deslocamento ele consome tempo. Tá? Então, dava muito trabalho, não estou dizendo que hoje não dá trabalho, mas vamos dizer que assim, o seu alcance naquela época era bem menor do que hoje. Tá? Então, assim, só para vocês verem a diferença. Eu acredito que a maioria de vocês aí esteja na casa dos 18 a 20 anos, então vocês não vivenciaram, não presenciaram isso. Então, só para entenderem o passado, para também compreenderem a importância do presente. Eu vou falar agora de umas coisas que eu acho, né, como disse, umas dicas que eu acho importantíssimas na hora de vocês montarem o seu primeiro portfólio. Se é que vocês já não têm um portfólio e querem, de repente, rever o que fizeram com ele, aí eu vou trazer a velha máxima da maçã podre na cesta. Quando você seleciona trabalhos para um portfólio, veja se todos aqueles são realmente assim, capazes de estarem naquela coleção de trabalhos. Mesmo que você tenha um carinho muito grande para algum trabalho específico, se ele está num aspecto qualitativo muito inferior aos demais, então ele vai comprometer o conjunto inteiro. Então, na hora de vocês escolherem quais trabalhos vão colocar no portfólio, lembre-se sempre que assim, se um trabalho ele apresentar ali um aspecto qualitativo de execução ou de conceito que seja inferior ao que você faz hoje, deixe esse trabalho para lá. Não coloca ele porque, inevitavelmente, ele compromete o conjunto inteiro, como eu falei. Vou só ver o chat aqui. Como eu falei, isso aqui é o óbvio ululante, mas às vezes o coração faz... Fabrício, pois é. Exatamente. Eu não tenho saudade não, tá? Para ser bem sincero. Valeu a experiência, mas eu não tenho saudade não. E, então, assim, na hora de vocês fazerem essa seleção, pensem sempre nisso. Se todos aqueles trabalhos merecem estar no portfólio, nenhum deles vai comprometer o conjunto. Outra dica relacionada à escolha é, quando você escolher, aliás, isso vale assim para toda vez que vocês estiverem envoltos em um projeto, um trabalho. Toda vez que vocês forem montar, escolher ou selecionar esses trabalhos, mostrem a outra pessoa, mostrem a outro colega, um profissional, até mesmo um professor. Eu, vez ou outra, sou chamado assim para fazer uma espécie de curadoria em portfólio, porque o aluno fica na dúvida do que ele vai colocar ou não. Mas mostre a outra pessoa e peça a opinião dela sobre os trabalhos, né? Coloque sempre um segundo olhar naquilo, porque, de repente, você está tão viciado no trabalho que você fez que a sua capacidade de julgamento já está bem reduzida. Então, deixe uma outra pessoa ver, mesmo que seja alguém leigo da área,
para dar opinião, para ver o que ela acha daqueles trabalhos que estão ali. Inclusive, não só por questão de qualidade, mas de narrativa. Tá? Se existe uma coerência na escolha ou se há uma mistura ali muito, digamos assim, eclética e talvez não muito funcional. Então, deixe sempre assim que outras pessoas olhem e avaliem, né, deem a opinião delas em relação a essa escolha. Alberto também, né, Alberto? Nós somos dessa época. Não faça um portfólio também com muita coisa. Eu sei que nas plataformas digitais é comum você postar um novo projeto e esse projeto ir acumulando, né, quantidade dentro da sua plataforma. Mas, vez ou outra, a dica que eu dou é você revisar os itens e ver aqueles que, de repente, não são tão mais relevantes para a galeria de portfólio e você, de repente, arquivar, né, deixar guardado, mas não dar evidência, porque aquela galeria já está muito cheia e, assim, não adianta. Quem estiver avaliando o seu portfólio não vai ver 30, 40 trabalhos. Ele vai ver ali, no máximo, uns 10, né, porque já tem uma boa noção do que você pode fazer, o que você pode oferecer. Então, tenta manter essa galeria também arrumada e limpa, no sentido de não ter muita coisa, tá? Porque, assim, quem vai te avaliar não vai ter muito tempo para isso. Seja flexível no formato. Por mais que, assim, hoje a liturgia seja realmente você mandar o seu portfólio online, que é mais fácil, e porque as plataformas são amigáveis ao contato do cliente com o fornecedor, tenha sempre um backup em mãos. Tipo, eu vou ter um portfólio em PDF, ou até mesmo impresso. Impresso hoje não acho tão assim absolutamente necessário. Eu acho que impresso ele vai entrar em ocasiões assim pontuais, onde o físico, o tátil vai ser importante. Mas fora isso, se você tem um portfólio digital, seja um website seu ou numa plataforma de portfólio, faça também um PDF, porque vai que você não tem uma internet e você quer apresentar esse portfólio de alguma forma, deixe então guardadinho uma versão em PDF, que é importante. Tá? No caso e voltando à questão da escolha do que você vai colocar no seu portfólio, primeiro eu falei dos trabalhos que não merecem estar lá, né? Você pode ter algum certo carinho, uma identificação, aquele trabalho ser historicamente importante para você, mas no aspecto qualitativo, conceitual, não vale mais a pena estar lá. Agora eu vou falar do que você quer que esteja lá, porque você quer ser conhecido por aquilo. Então, você, de repente, tem vários trabalhos já, e na ânsia de querer formar esse portfólio, você coloca coisas com as quais você não tem tanta identificação. Tipo, você fez um projeto, esse projeto foi viabilizado, era um cliente real, ficou legal, mas assim, você não quer trabalhar exatamente com aquilo. Tá? Foi meu caso durante a minha construção profissional. Chegou um momento que assim, eu só queria realmente me dedicar à ilustração, então não tinha muito sentido eu ter um projeto de marca dentro do meu portfólio. Tá? Porque se eu tivesse um projeto de marca ali, inevitavelmente o cliente iria entender que eu trabalho com marca e eu não queria ser conhecido por trabalhar com marca, eu queria trabalhar com ilustração. Então, ao montar esse portfólio, pense no seu intuito profissional. Assim, eu quero trabalhar com motion, eu quero trabalhar com animação, né? Então, assim, se você quer trabalhar com animação, mas não tem tanta identificação com motion, então não coloque, por exemplo, um trabalho de motion ali, porque, evidentemente, você está dizendo que, assim, trabalha com motion também. Então, assim, pense sempre nessa seleção aliada com os objetivos profissionais. Eu quero trabalhar com esse segmento, com esse nicho de mercado, assim, eu gosto muito de entretenimento, então eu vou colocar meus trabalhos mais ligados a entretenimento, porque eu quero ser identificado como profissional atuante nessa área. Então, pensem bem nisso também na hora de escolherem quais trabalhos vão entrar. Essa postura de já deixar claro qual a sua identidade como profissional na área de atuação é fundamental. Então, escolha trabalhos com os quais você realmente tenha bastante identidade, goste de fazer e queira atuar naquele segmento. Eu, no início, fui muito camaleônico. Estou falando agora do segmento de ilustração, porque, assim, dentro de ilustração tem vários nichos. Depois eu me arrependi um pouquinho, porque acabei pegando coisa que eu não queria.
não seja tímido em relação a projetos autorais e pessoais. O portfólio, ele não precisa necessariamente ter trabalhos de clientes reais, tá? Vocês podem colocar projetos experimentais, autorais. Então, assim, projetos da faculdade podem muito bem ir para o portfólio. Aliás, eu recomendo, porque geralmente em projetos acadêmicos vocês têm uma liberdade criativa muito grande. Então, vale a pena você colocar esse projeto. Então, seu portfólio começa a partir do momento que você entra na faculdade e começa a produzir coisas. Tá? Esses projetos também são muito bem-vindos porque estão mostrando ali o que você é capaz, a sua competência técnica e a sua competência criativa também. Tá? Não fique naquela de achar que o portfólio só pode ter projeto real. Não, ele pode ter projeto autoral, pode ter projeto pessoal, e eu recomendo, porque ele reforça a questão identitária do profissional como criativo. E uma coisa que, por exemplo, naquela época que eu falei da pastona, não era tão viável e hoje é muito mais, é você mostrar o processo. Tá? Em plataformas de portfólio, é muito mais fácil você mostrar o processo de criação e, com isso, você permite ao seu potencial cliente já enxergar como é que você trabalha, como é que você projeta, como é que é a sua cabeça criativa. Então, nas plataformas digitais, quando você vai postar um projeto, em vez de colocar diretamente a imagem final, né, o resultado final, coloque um passo a passo, né, coloque os principais momentos daquele projeto, né, como é que foi o início, ou seja, a demanda, né, como você entendeu as informações do projeto, como você trabalhou essas informações conceitualmente, como foi a construção e a materialização dessa ideia até você chegar no resultado final. Ao cliente ver esse processo, ele entende como você trabalha e, melhor ainda, ele entende o porquê do resultado final. Porque esse convencimento, tá? E o Fabrício falou muito disso, né? Esse convencimento da ideia, principalmente para as áreas de identidade visual, né, comunicação visual, ele acontece durante o processo de apresentação da ideia, e não o resultado final. Isso é importantíssimo. Em bancas de apresentação, vocês sabem já disso, né? Você chega, você não vai apresentar o resultado final, porque senão não faz muito sentido na avaliação você enxergar aquilo sem um conceito amarrado. Mas quando você apresenta a história do projeto, em uma narrativa, fica muito mais inteligível e fica muito mais fácil você compreender o resultado final. Então, no portfólio, você também pode fazer isso. De maneira sucinta, claro, não como você faria numa apresentação formal para o cliente, porque aí você levaria muito tempo, mas algum passo a passo, algum vídeo explicando o motivo do projeto, isso agrega muito valor aí ao teu portfólio também. Tá? E falando aqui muito rapidamente das principais plataformas, pelo menos aquelas que eu conheço para a área gráfica, né, e ilustração, eu acho que é inevitável que você tenha um Behance, não tem como fugir, é uma das principais plataformas e ela é ligada à Adobe. Além do Behance, você tem o Adobe Portfolio, que na verdade é o Adobe, é o Behance, só que ligado a uma plataforma de site da Adobe. Tá? Para quem tem a licença, né, a assinatura da Adobe, você tem o direito ao Adobe Portfolio. Na prática, o que ele faz é pegar o seu Behance e você poder usar algum tipo de template ali para criar um site diretamente. Tá? E assim, essas plataformas, né, a Behance, o Carbon Made, o Dribbble e o ArtStation, todas elas, ao longo dos anos, foram criando um vínculo ali de networking entre os artistas, designers e os clientes. Então, assim, você tem ferramentas internas desse site para você poder procurar projetos ou então empresas procurarem profissionais para os projetos. Isso aconteceu ao longo desses 10 anos, então a integração de mercado é muito grande. Então, são ferramentas importantíssimas porque, além da possibilidade de você ter um espaço portfólio, tem também ali já uma conexão do mercado com o network. Tá? E com menção honrosa aí o DeviantArt, que é talvez aí a rede mais antiga
da área gráfica, né? De artes visuais, tem 20 anos, né? Também se atualizou em relação a essas ferramentas e tal. Então, acho importante você ter um pezinho aí em pelo menos duas delas que você considera mais importantes, para que você possa, então, a partir daí, criar também sua rede de contatos e negócios. Tá? Como falei, eu queria falar o óbvio aqui, mas o óbvio é importante, então fiquem atentos na hora de vocês montarem o portfólio a essas dicas aqui que eu acho sim, fundamentais, independente da geração que você pertence aí do portfólio. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Gente, alguma pergunta? Eu não sou aluna, mas eu tenho pergunta. Eu também tenho, vou fazer depois, você, Luana. Depois eu vou fazer também. Pode fazer, Luana. Eu não sei se eu tenho direito, porque eu sou Claro, palestrante claro que também. tem. Claro, todo mundo Mas tem. eu fiquei curiosa. Então, Alberto, prazer, eu sou colaboradora do Infinet também. E eu fiquei com uma dúvida pessoal que eu queria esclarecer com você, apesar de eu não ser da área de design, eu também tenho um portfólio meu de trabalhos. Eu hoje não procuro mais emprego, não tenho interesse em procurar outro emprego, porque eu estou muito feliz no Infinet, mas eu... Quem não é feliz na internet? Não é, gente. Mas eu tenho um portfólio porque algumas pessoas me procuram para saber o que eu já fiz no passado, etc., porque eu tenho outro emprego além do Infinet. Né? E uma das coisas que eu faço eu escrevo artigos para lugares, para sites, para revistas eletrônicas, para coisas. E aí, só que eu já escrevi ao longo da vida. Né? Então, eu fico na dúvida de ter todos esses links desses artigos no portfólio de coisas que eu já escrevi, relevantes ou não, e acabar ficando um portfólio gigante. Então, diferente dos alunos de design, da ECDD de maneira geral, eu não tenho portfólio no Behance, nada disso. Né? O meu portfólio é um Google Docs que eu transformo em PDF e mando para quem precisa. E tem o meu site, parte dos textos estão no meu site. Né? Mas eu não sei se é cabível ou não ter isso tudo no portfólio, se fica um portfólio com, sei lá, 6 páginas, sabe? E aí eu penso, ninguém vai ler 6 páginas, eu leio 6 páginas. Mas alguém que fala, que trabalho você já fez? O que você já fez da vida? Que artigos você escreveu? E eu entrego 6 páginas, a pessoa fala, tá, a gente se fala. Olha, eu não conheço muito assim, a área de portfólio para redação, né? O que eu pensaria? De você ter um blog. Entendi. Tá bom. E vez ou outra você arquivar alguns textos. Arquivar isso num blog, né? Eu tenho um blog vinculado ao meu site. Acho que você pode ter as duas coisas. Tá bom. Você pode ter o blog com os principais textos. Entendi. De vez ou outra você assim, arquivar alguns textos. Assim, você mantém o arquivo ainda disponível no blog, então quem quiser ler o arquivo pode ler. Perfeito. Tá bom. Mas um blog pode ser mais organizado, de fato, né? Você pode fazer por exemplo, um TBT, às vezes um texto. Estou trazendo um texto. Isso eu faço. 2013. Isso eu faço nas redes sociais. Então, aí de certa forma você está fazendo uma espécie de carrossel daquele Perfeito. Post, entendeu? Perfeito. Porque você achou que aquele texto era relevante para aquele momento, aí você resgatou o texto do arquivo. Sim. Entendeu? Entendi. Muitíssimo obrigada, Álvaro. Bom, essa é a minha dica às cegas, porque realmente... Tudo bem. Tudo bem. Não, foi maravilhoso, foi ótimo. Obrigada pela ajuda. Álvaro, tem várias perguntas aqui, começando pela Lorena. Lorena, né? Valeria a pena deixar trabalhos antigos para demonstrar certa habilidade, mesmo buscando um outro tipo de trabalho? Olha, é que eu não estou com a minha imagem aqui, não, mas eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu tinha no portfólio uma ilustração de um macaco que eu tinha feito ainda no curso técnico. E eu fiz a lápis de cor. Essa ilustração era ultra realista. Aí, assim, eu colocava no portfólio, toda vez que alguém passava na página do portfólio, assim, caramba, sensacional, fotográfico, etc. e tal. Então, ela tinha um impacto muito grande.
e ela era tecnicamente bem feita, mas eu não queria ser reconhecido por aquilo. E ela ficava sempre puxando a atenção das pessoas para aquela área. Eu acho que hoje eu até pensaria diferente. Eu pensaria assim, caramba, as pessoas gostam disso, então de repente eu vou seguir nesse estilo. Mas eu não queria seguir. Então eu tirei essa imagem depois, porque eu não queria ser reconhecido como um ilustrador ultra realista. Então, assim, de repente deixar um trabalho antigo para demonstrar essa certa habilidade vai atrair o olhar, tá, para aquela habilidade e, não sei, de repente você vai ficar preso a uma coisa que você não quer fazer. Foi aquilo que eu comentei na questão de você selecionar trabalhos favoritos. Se você está montando um portfólio porque você quer trabalhar com alguma coisa específica, coloque aquilo com que você quer trabalhar, porque assim, a vantagem do mercado hoje é que ele é muito diverso e o alcance é praticamente universal. Por exemplo, na minha época, quem quisesse trabalhar com clientes externos, talvez tivesse que realmente ir para fora, né? Migrar. Hoje não. Hoje as relações de trabalho são perfeitamente realizáveis de forma remota. Então você pode ter clientes no Canadá, Europa e não precisar se deslocar, né? E ir para um outro país para poder trabalhar. Essa relação está bem aberta. Então, dá para você fazer um portfólio específico e encontrar o seu nicho. Claro, existem nichos e nichos. Eu acho que vale a pena você investigar também. Eu gosto de fazer apenas, sei lá, ilustrações em preto e branco de bonequinhas russas. Talvez exista um mercado para isso, mas vai ser bastante restrito e você vai ter que galgar mais quem se interessa por aquele estilo. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas como eu falei, se você colocar alguma coisa com a qual você não queira ser reconhecido, mesmo que seja um trabalho com uma habilidade técnica grande, pense 2 vezes antes de colocar ele ali. Alberto, você acha mais interessante colocar seu melhor trabalho no princípio ou no final? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que aí, no caso, você tem que pensar num senso narrativo para o portfólio. O que você quer assim, fazer em termos de ritmo de apresentação dos trabalhos? Tá? E aí vale a pena você pensar realmente no roteiro. Faz um storyboard. Assim, esse trabalho é sobre isso daqui, esse é sobre isso daqui. Você vai organizar por exemplo, segmento. Eu trabalho como designer, eu trabalho tanto com ilustração como identidade visual. Você vai criar uma setorização para ele, que eu acho mais interessante. Ou você, por exemplo, vai fazer um portfólio cronológico. Você coloca o último trabalho mais à frente e os trabalhos mais antigos atrás. Tá? Aí depende da estratégia. Mas eu sempre penso numa questão narrativa. Tá? O meu portfólio hoje, né, está naquele nível assim, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Porque o meu portfólio está completamente desorganizado. Ele não tem esse senso narrativo, porque eu fui colocando alguns trabalhos lá e não parei para organizar. Mas eu acho que você tem que pensar sempre assim, eu tenho que concatenar algumas ideias e talvez pensar que nem assim roteiro de filme, né? Você tem lá um ponto de virada, um momento de ação, de repente tem um momento mais calmo. Talvez olhar esse ritmo do portfólio seja interessante quanto ao peso dos trabalhos. Você pode, de repente, começar com um trabalho que seja importante, seja de bastante visibilidade, seja historicamente importante para você, mas eu não diria que necessariamente você tem que botar o melhor trabalho na frente. Pode ser que ele esteja ali mais para o início do segundo terço do teu portfólio, né? Porque aí você tem lá alguns trabalhos vistos e, de repente, você tem um trabalho que tem um certo destaque a mais. Estou respondendo um pouquinho rápido, porque tem muita pergunta aqui. Do Caio. Você quer trabalhar com o X e o Y, né? Você acha que é válido criar o estudo de prazo e plataformas no Medium, por exemplo, e linkar a interface para o Figma? Sim, eu acho que vale a pena. Não acho que seja ruim ter mais um local. No caso de o X e o Y, é muito importante falar de processo, de protótipo, tá? É importantíssimo que tenha um protótipo interativo, tá, no seu portfólio, isso é fundamental. Mas não tem problema você estar em mais de um local, não. Tá? Até porque tem muita plataforma, muita coisa, e às vezes essa convergência não é possível.
Samara, é possível trabalhar em 2 áreas? Por exemplo, web e criação de marca? Sim, perfeitamente. Tá? Aí é questão de você, como eu falei na organização do portfólio, pensar como você vai alocar esse trabalho. Se você vai setorizar, que eu acho mais interessante, ou se você vai deixar de forma cronológica. Cássia, como montar um portfólio com várias vibes de projeto? Porque apesar de eu querer trabalhar com o X, eu também adoro fazer projetos mais criativos como colagem. Bom, aí a dica que eu dou é o seguinte, Cássia. Além das plataformas, eu acabei esquecendo de falar aqui, é muito importante que vocês estejam no Instagram, tá? Não tem jeito. Só que o Instagram, eu acho que você ali vai usar como um espaço de maior liberdade. Não dá tempo de você falar de processo de trabalho, até dá com os stories, né, com sequência de imagem, mas eu acho que o Instagram tem que ser um chamariz para o teu portfólio. E ali você dedicar um espaço mais aberto. Então, no seu caso, o que eu recomendaria? O trabalho de colagem poderia talvez estar mais no Instagram e o trabalho de UX mais nas plataformas de portfólio. Tá? A não ser que você não queira separar os dois. Mas eu, pelo menos assim, quando eu estou envolvido em alguma coisa mais experimental, ou é um rabisco, um sketch que eu fiz no dia, achei interessante colocar no Instagram, eu coloco. Acho que o Instagram é mais do momento, né? E a plataforma de portfólio é mais do processo, do conjunto. Mas sempre deixe um pezinho lá. Ah, eu não quero misturar meu Instagram porque meu Instagram é pessoal. Então, cria outro Instagram. Cria um outro perfil, coloca ele só para suas experimentações e suas coisas profissionais, tá? E aí deixa ele linkado com a tua plataforma de portfólio. Porque o Instagram, assim, ele tem muito mais visibilidade geral do que um Behance da vida. O Behance é específico, né? O Instagram não. Acho que consegui responder todo mundo. Travou aqui um pouquinho. Eu tenho uma pergunta. Fala aí. Quando você está criando assim o seu portfólio, a sua arte em si, assim, o conteúdo, você cria de acordo com o nicho que você quer, ou você também, por exemplo, está rolando uma tendência nesse momento, assim, estética, e que traz uma série de elementos. Você incorpora esses elementos no seu trabalho, ou você sempre mantém aquela mesma estética para um público direcionado? Como hoje eu sou muito mais autoral, então estou envolvido em projetos assim com os quais eu escolho fazer, e são poucos hoje em dia, tá? Porque eu estou muito mais em sala de aula, como falei. Mas, inevitavelmente, eu recorro a minhas referências ao longo da vida. Assim, é claro que a gente sempre vai se atrair por conta de um trend, alguma coisa que você tenha visto recentemente. Puxa, esse cara tem um estilo legal de traço, eu vou estudar, eu vou fazer uma espécie de masterclass para entender como ele faz, não para copiá-lo depois, mas entender aquela estética. Mas assim, eu costumo ainda ser muito arraigado às minhas referências mais antigas, né? Então, se eu falar de artistas que me influenciaram, são artistas mais antigos. Então, assim, eu acho que no início de carreira você sempre vai seguir trends, sempre vai ter tendências de mercado. Eu acho que você tem que observar o seguinte: eu gosto dessa tendência, eu acho que eu consigo trabalhar nela, e tem espaço assim para, obviamente, eu conseguir trabalho, siga. Agora pense que assim você vai ficar depois marcado por ela. Existem 2 possibilidades assim no mercado de trabalho em termos de postura. Você é um cara que você vai produzir tecnicamente, porque você sabe, por exemplo, trabalhar muito bem com 3D ou então pintura digital, e ali tem uma habilidade técnica muito grande. Ou você vai ser o autoral. O autoral ele vai ter uma expressão gráfica mais pessoal e ele vai ser reconhecido por essa expressão gráfica. O cara que é o técnico, ele vai trabalhar para praticamente todo mundo, né? Então, assim, você vai ser reconhecido pela competência técnica. O autoral ele vai ser reconhecido pela estética do trabalho dele.
Isso cria limitações, mas, em compensação, o ilustrador autoral ele tem o nome dele mais reconhecido. Então, assim, eu queria que o fulano de tal trabalhasse nesse projeto. Então, assim, ele quer o meu trabalho. Ele não quer um ilustrador para fazer o trabalho daquele projeto. Enquanto que o técnico, ele vai jogar nas 4 linhas. Eu fui assim no início, né? Eu fazia de tudo, 3D, ilustração realista, cartoon, quadrinho. Então, você consegue atender uma gama imensa de clientes. Eu tinha um cliente indireto, que era o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, e eu trabalhava para uma agência que tinha conta do INCA. E eu não fazia reuniões diretamente com o pessoal do INCA, mas a agência fazia. E vez ou outra, o diretor da agência falava, cara, eles ficavam perguntando assim, com quantos ilustradores eu trabalhava. Eles não sabiam que era um só. Isso é bom, mas em compensação, ninguém sabia meu nome, eu estava lá com uma espécie de ratinho na roda lá, trabalhando, fazendo as coisas, mas ninguém conhecia meu nome. E isso, a longo prazo, pode ser um pouco complicado em termos de remuneração, porque assim, o seu trabalho vai continuar valendo a mesma coisa, nesse sentido. Você é um profissional confiável, os seus clientes assim, sempre vão contar com você, mas você está debaixo da superfície, porque o seu nome não está circulando. Enquanto que o trabalho autoral, não. O trabalho autoral, caramba, eu quero chamar esse cara aqui, porque eu quero o trabalho dele. E aí, obviamente, por ser muito específico, aí o teu trabalho vale muito mais. Eu dou aula em design, sim. Eu sou professor de design e multimídia, tá, Cássia? Entendi. Obrigada, Álvaro. Tá A bom? Lorena perguntou. Você acha que faz diferença ter trabalhos com etapas de criação no portfólio? Sim, eu acho importante, tá? Processo de criação diz muito sobre você. E aí isso primeiro convence a quem está vendo por que de você ter chegado naquela solução e fica muito mais compreensível assim, entender quem é você como profissional, né? Como é que você trabalha. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Desculpa eu ter falado um pouquinho rápido aqui, mas é para não estourar muito tempo. Acho que não. Eu acho que a gente pode... Álvaro, obrigada. Obrigada. Eu acho que a gente pode começar com a Luana. Oi, pessoal. Boa tarde. Olá. Eu não sou tão tecnológica quanto o Álvaro e o Fabrício, então eu vou tentar compartilhar minha tela, porque eu não sei se consigo compartilhar direito. Estou compartilhando? Vocês estão conseguindo ver? Sim, tá tudo certo. Ah, maravilhoso. Eu só preciso colocar para apresentar, não é isso? Apresentar. Vocês conseguem ver, gente? Sim. Ah, que coisa boa. Para mim isso é quase mágico. Dá para ver bem. Tá? Então, eu sou... eu vou falar com... Eu sou a Luana Zanelli. Para quem não... Eu vou me apresentar rapidamente. Tem um slide aqui de apresentação para quem não me conhece ainda. E eu vou falar com vocês aqui rapidinho um pouquinho sobre gestão do tempo. Então, eu sou psicóloga de formação. Estou fazendo agora a minha 4ª pós-graduação. Eu fiz pós-graduação em gestão de recursos humanos. Eu sou oriunda de RH, sempre trabalhei com RH. Fiz docência do ensino superior, fiz uma pós específica para a área de EAD, que é uma pós chamada Planejamento, Implementação e Gestão de Educação à Distância, e hoje estou estudando Psicologia Junguiana, que é uma área mais voltada para a psicologia clínica na Estácio, né? Essa pós está em andamento. Além disso, tenho algumas outras formações, tenho formação em coaching e em grafologia e em algumas outras coisas, né? Eu trabalho como supervisora da Central de Coaching e Psicopedagogia, aqui do Instituto Infinet, né? Para quem é meu aluno sabe que a gente conversa lá pelo Microsoft Teams e eventualmente marca reuniões e tudo mais. E, além disso, sou também psicóloga clínica, né? Me formei em 2004 e, desde então, venho atendendo, além do Infinet, venho atendendo também em consultório, né? Falando um pouquinho sobre gestão do tempo, o que é e para que serve.
principalmente serve para priorizar e organizar tarefas. Diz respeito a literalmente planejar e organizar uma determinada quantidade de tarefas dentro de um determinado tempo. Então, eu sempre brinco que não é para dar conta de tudo na segunda-feira, né? Mas para diluir as coisas entre segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Ou outras coisas para o final de semana. Então, são tarefas, atividades ou decisões em um determinado tempo determinado, né? Lidar com imprevistos sem destruir o dia. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido. Eu fiz um curso de uma mulher que eu tenho adorado, vai ter algum post aqui na frente, talvez, sobre ela. No Instagram, ela chama-se Flor de Mim. O nome dela é Yasmin, e o Instagram dela é Flor de Mim, e ela fala sobre planejamento, hábito e metas para pessoas, para seres humanos. Então, ela fala disso, da gente planejar a nossa rotina com 1/3 do nosso tempo acordado. Então, se o dia tem 24 horas e você dorme 8 horas, você tem 16 horas acordada, então você tem que pensar em 1/3 de 16 horas para dar conta de coisas, né? E os outros 2/3 são coisas que vão entrando. Um TP atrasado que você tem que fazer, um pé que quebrou e precisa fechar tudo e ir correndo para o médico, alguma coisa que são esses imprevistos, né? E ter uma rotina para não abdicar do controle da vida em detrimento do relógio. Outra coisa que a Flor de Mim fala, que eu gosto muito, é ter planejado o descanso também, né? Colocar na agenda o tempo do lazer, o tempo do descanso, o tempo de alguma outra coisa, além de estudar, trabalhar, estagiar e fazer TPs, né? Então, é isso que eu falo embaixo, né? Tempo para estudar, para trabalhar, para a família e até para o lazer, né? Gestão do tempo não é ter tarefas o tempo inteiro sem tempo para relaxar, é longe disso, né? Então, tem muito mais uma organização do tempo de forma a fazer sentido para vocês e ser de forma confortável do que exatamente se sobrecarregar de um monte de coisa e depois acabar não dando conta de vocês mesmos, né? Isso é uma coisa que eu falo bastante com os meus alunos. Sobre ser produtivo versus o tempo útil, uma outra coisa, isso eu peguei da internet, tá? Uma coisa que o caminho para ser mais produtivo é anote sempre que possível. O que é aquilo que você anotou? Demanda uma determinada ação? Se não demanda nenhuma ação, ou joga fora ou guarda. Tira da tua cara, né? Se demanda alguma ação necessária e é uma coisa rápida, que você vai fazer em menos de 2 minutos, faz agora. Vou dar um exemplo. Eu fiz alguns exames e perdi um exame. Perdi. Cheguei na minha médica, levei todos os exames, exceto um. Caraca, perdi o exame. Revirei a casa, procurei o exame, não achei o exame. Beleza, eu preciso ligar para pedir uma segunda via desse exame. É uma coisa que eu levo 2 minutos para fazer, exceto se a operadora, por acaso, levei 2 minutos, né? Podia levar meia hora. No meio do expediente, eu liguei, fiz uma ligação e pronto, deu certo, né? Depende de outra pessoa para fazer aquilo que você precisa fazer, delega e anota que foi delegado. Eu pedi para minha mãe comprar ovo para mim. Anotei, mãe comprar ovo. Mãe, você conseguiu comprar o meu ovo? Caraca, eu precisava de ovo para, sei lá, para o jantar, né? Ou um colega está fazendo um TP em dupla. Preciso, o colega vai fazer determinada coisa. Anota. Pedir para Francisco fazer determinada coisa, e aí para depois você poder dialogar, ou entre muitas aspas, cobrar por aquilo, né? Tem um momento determinado para fazer aquilo, agende. Eu uso muito a agenda do Google, mas eu gosto também de agenda em papel. Eu sou a louca do caderno. Eu tenho um caderno que fica embaixo do meu teclado, que apesar de eu lidar bem com tecnologia e com coisas, eu uso tudo do Google, amo, eu gosto do papel, porque são essas coisas que eu anoto. Lembrar do ovo pedido à minha mãe, enviar Luana, qualquer coisa. Oi, eu Cássio. também tenho tipo, ai, não dá para aparecer porque eu tô com... Tô vendo, não, eu tô vendo um caderno. E tipo assim, é gigante, porque eu tenho 1 milhão de cadernos anotados, um para faculdade, Isso. um para vida. Isso, eu sou essa. Eu sou exatamente essa. Eu fui na loja, comprei umas 3 cadernos novos e cada um tem um assunto, tem uma categoria e é isso, né? A louca dos cadernos. E
dentre aquelas coisas, precisa ser feita assim que possível a determinada atividade, organize uma lista. Então, uma lista daquela atividade. Que coisa eu preciso fazer, quais são os passo a passo, ou os itens que eu preciso fazer para dar conta daquilo, né? Uma matriz de gestão do tempo, eu vou mostrar isso algumas vezes com formatos diferentes, tá? Então, eu vou falar rapidinho só para a gente poder ter um tempinho depois para bater um papo. Matriz de gestão do tempo são 4 quadrantes. Crises, objetivo e metas, intervalo, distraimento. Aquilo que é urgente e importante entra como crise. O TP tinha que ter entregue ontem, eu não entreguei ainda, vira urgente e importante. Passa na frente de ligar para o laboratório e pedir uma segunda via do exame, por exemplo. Ou passa na frente de lembrar de comprar o ovo, né? Não urgente e importante, que são coisas objetivas ou metas. Então, tenho como meta perder 10 quilos. Para que eu preciso fazer para isso? Eu preciso marcar uma consulta com o nutricionista, eu preciso comprar a comida da dieta e preciso me matricular na academia e ir à academia pelo menos 3 vezes por semana. Isso vira um objetivo, vira metas, vira aquela história lá do passo a passo, né? É importante, mas não é urgente, é uma coisa que eu vou levar um ano fazendo, né? Urgente e não importante é o intervalo, é o exemplo de pedir a segunda via do exame lá na clínica. Eu posso ligar hoje, posso ligar amanhã e posso não ligar nunca. É urgente, mas não é essencialmente importante para ser feito agora. E não urgente e não importante, é claro que eu acho importante também, aí entra o meu tempo de lazer. Aí entra a hora que eu vou ver um Netflix, que eu vou tomar uma chuveirada mais demorada, que eu vou dialogar com meu marido, que eu vou entrar na internet e comprar um doce, que eu vou alguma outra coisa, né? Que aí entra como distraimento. Outras caras disso, aí com outro quadradinho, né? Urgente e importante, esse primeiro quadrado aqui acrescentam valor e resultado e são de resolução imediata. Não urgente e importante não são de resolução imediata, mas acrescentam valores e resultados. Alguma coisa que é importante, mas que não necessariamente é urgente. Não importantes e urgentes não são de resolução de imediata, mas, desculpa, são de resolução imediata, mas não acrescentam valor. Preciso resolver uma demanda, resolver um problema, mas aquilo não vai me agregar em grandes coisas, né? E não urgente, não importante, nem acrescenta valor, nem é de resolução imediata, exceto o descanso, que eu acho importante, que dá a resolução imediata aí como descanso, né? Como abrir um tempo. E aí, aqui alguns exemplos. Urgente e importante, faz agora. Escrever um artigo, terminar o relatório, estudar para a prova. Secundário e importante, eu posso programar, aprender alguma coisa nova, fazer um check-up médico, programar uma viagem. Urgente e trivial, eu posso delegar, responder e-mail, marcar uma entrevista, limpar a casa. É o exemplo da mãe comprar o meu ovo, né? Secundário e trivial, eu posso... Aqui ele conta como eliminar, mas eu conto não como eliminar, mas como depois que eu dei conta daquilo que é urgente e importante, né? Eu não vou ficar vendo Netflix se eu tive um TP para ontem e preciso entregar e está atrasado, né? Eu brinco, eu tenho uma fala com os meus alunos, não sei se já falei com algum de vocês, e é brincadeira, pelo amor de Jesus Cristo, que eu falo que eu rasto a cabeça de vocês no asfalto quente. Então, tá tudo ótimo. Seus TPs estão em dia? Não. Eu falei, então não está tudo ótimo. Então, tem alguma coisa de errado. Então, se é urgente, é importante, dá conta disso logo, né? Muito bem. E o que eu faço para com os alunos? Qual é o meu trabalho para com os alunos? Primeiro, na minha primeira conversa com os alunos, eu me apresento. Essa apresentação, ela tem uma cara pronta, eu mando o que já está escrito para todos os alunos quando me apresento. Lá atrás, há muitos anos atrás, eu me apresentava literalmente, era um bate-papo, eu contava de mim, para cada aluno eu falava de um jeito diferente, mas agora, infelizmente, não dá mais. E aí eu separei um trecho aqui que fala um pouco disso, da gestão do tempo, vou só ler para vocês. Montar uma agenda ou cronograma de estudos individualmente, se você, o aluno, precisar. Às vezes, ao longo do acompanhamento de estudos, o acompanhamento de estudos ele é semanal. Uma vez por semana eu chamo o aluno, né? Então, às vezes, ao longo do acompanhamento, você pode se perder no meio de todas as atividades. Então, faz parte do meu trabalho também montar uma agenda da sua rotina. Se precisar, ao longo da sua graduação, eu monto isso. Eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês. E aí eu marco uma reunião com o aluno que tem a duração máxima de 30 minutos, e aí naqueles 30 minutos eu dou conta só daquele aluno. É uma reunião de fato, né? Eu paro de fazer tudo que estou fazendo e fico ali com o aluno
montando esse planejamento. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. E aí a gente bate um papo nessa reunião para eu entender a rotina e montar o planejamento de acordo com a rotina do aluno. Então, apesar de eu ter planejamentos prontos, eu tenho e não tenho planejamentos prontos, né? Tenho porque tenho prontos de outros alunos que eu uso como base e não tenho porque cada aluno é diferente, né? Então, hoje fiz o planejamento de um aluno que acorda às 11 da manhã. Aí você vai falar, caraca, vagabundo. Não, mas ele estuda até às 3 da manhã, ele vai dormir às 3 horas da manhã. É a rotina dele. Eu não quero que ele acorde às 8, porque eu acordo às 8. Se ele acorda às 11, para mim está ótimo. Dá conta da sua rotina acordando às 11? Dou. Para mim está maravilhoso. Então, tem a cara de cada um ter o seu planejamento diferente, né? Qual é o meu objetivo disso? É dar tempo de tudo, principalmente de estudar. Então, quando eu monto esse planejamento, eu vejo se o aluno está dando conta de estudar. Então, por exemplo, se eu monto um planejamento e o aluno está estudando 2 horas por semana, a minha primeira pergunta é: 2 horas por semana está sendo suficiente para você? Não. Beleza, então vamos tirar um pouquinho aqui do tempo de descanso? Ao invés de acordar às 11, o que você acha de acordar às 9? Não precisa acordar às 7. Eu acordo às 5h30. Mas eu não quero que o cara que acorde às 11 acorde às 6. Ele pode acordar às 9, ou às 10, ou, enfim. E a gente ganha tempo quando se organiza. Né? Então, quando todo mundo brinca comigo, que eu tenho 2 trabalhos, além do Infinet, eu sou psicóloga clínica, além de psicóloga clínica, faço pós-graduação, e além de psicóloga clínica e Infinet pós-graduação, sou casada e tenho uma filha adolescente. E por acaso, eu leio muito. Eu brinco com o meu chefe, só abrindo parênteses, que ele coloca o fundo falso no Google Meet dele com estante. E eu falo, a minha é verdadeira. Isso é livro de verdade. E eu gosto muito de ler, e leio muito. E todo mundo, que horas você lê? Que horas você dá conta de fazer 2 empregos pós-graduação, marido, filho e leitura, e um livro por semana? Eu falo, por acaso eu sou organizada. Então, por acaso, eu tenho as minhas próprias planilhas e tem lá o meu tempo de lazer, o meu tempo de Netflix, o meu tempo de leitura, e eu consigo dar conta dessa rotina. Né? Muito bem. Isso é um exemplo de um planejamento de aluno. Eu tirei o nome do aluno porque, apesar de todos os meus alunos saberem que eu não sou psicóloga clínica dos alunos, e meu principal motivo por não ser psicóloga clínica é eu não tenho sigilo nos meus diálogos. É claro que o que eu dialogo com a Lilian, eu não falo para todo mundo da ECDD. Mas se a Lilian, esse exemplo, a planilha é um exemplo disso. Eu fiz a planilha da Lilian, e aí eu compartilho a planilha, sem aparecer o nome da Lilian, numa palestra, como agora. Né? Esse é um aluno homem, Lara é a filha dele. Então, eu gosto de colocar os nomes na planilha. Então, eu fico com a minha mulher. Como é o nome da sua mulher? Que horas você curte o seu tempo com ela? Né? Então, isso é uma planilha que ele acorda às 7, trabalha de 8 às 2, trabalha fora de casa, né? Tem um tempinho ali de trânsito, assiste a aula do Infinet e está estudando 1h30 por dia, totalizando aí 7h30. Tá? E outro exemplo de planejamento é do aluno que acorda às 8 da manhã e estuda antes de trabalhar. É um operador de telemarketing. E aí trabalha como operador aí de 2. Ele trabalha até às 8h30, até a hora da aula. Eu coloquei 8h20 só para não ficar, que eu tenho toque, não ficar duplicado 8h30, 8h30 na planilha. Então, eu reduzi aí 10 minutinhos só para não ficar igual. E aí ele está estudando, olha que loucura, 4 horas por dia, totalizando 20 horas por semana. E é um cara que acorda 8. Para quem acorda às 5h30, fala, acorda tarde, né? 8 horas. Podia acordar às 6h30, né? Ia estar mais produtivo. Para quê? Para quem, né? Pode acordar a hora que tiver que acordar, né? Isso é uma coisa que eu tenho aprendido com a minha filha, tá? Minha filha me ensina sobre acordar meio-dia, né? E dar conta dos estudos dela, e dar conta da vida dela, e tá tudo certo, né? Então, ela está no 1º ano no ensino médio, olha que loucura. E quer fazer 2 graduações. Então, e ela consegue dar conta da rotina dela e funciona. A gente fez uma coisa como essa para ela. Né? Além disso, o que fazemos? Isso aqui eu coloquei em branco só para mostrar a vocês que eu separo literalmente o que é urgente do que é importante, do que se repete
e tem uma legenda do lado direito. Consegui, não consegui, mais ou menos, ou outra legenda. E aí vou mostrar um exemplo meu. Eu tirei um print de uma tela minha, porque essa parte da planilha, quando eu faço com os alunos, o aluno preenche se quiser, quando quiser, como quiser. Essa parte da planilha eu não faço com o aluno, mas deixo pronta para eles preencherem se quiserem, né? Então, eu vou mostrar a minha. É uma planilha antiga, isso foi do ano passado, de julho a agosto. Vocês podem ver que estudar para pós-graduação e exercício físico morreu, não consegui nunca, né? Ficou tudo vermelho. Era uma época que, de fato, eu não estava estudando quase nada, só no dia da aula, que é sábado. Então, por exemplo, que dia eu inseri aquela atividade, então, no que tem urgente, tudo aparece no dia 27, eu precisava fazer um relatório final para uma determinada empresa, e fiz em um único dia, fiz apenas na terça-feira. E precisei avisar a uma terceira pessoa sobre esse relatório final que eu estava feito. Isso é uma coisa de plataforma, é uma coisa... É difícil explicar para vocês, mas é uma coisa empresarial, né? E aí eu não dei conta num dia e dei conta no outro. E aí tem um limite do tempo, né? Ler livro entra na minha rotina. Ler livro, para mim, é importante. Eu sempre coloco como meta pessoal ler 10% do livro por dia. O pessoal do Infinete me sacaneia que eu vou almoçar e eu levo livro. Porque eu gosto de ler na minha hora do almoço, quando eu almoço sozinha, por exemplo. Lá em 1930, né? Quando ainda estávamos no presencial, né? Antes da pandemia. Então, isso é uma coisa, para mim, que entra como meta, né? E aí, como é que faz esse negócio aí, né, Luana? Tá bom, muito legal, bacana, maravilhoso, mas... Ui, voltei sem querer, desculpa. A primeira pergunta é, quero me organizar? Quero melhorar a minha rotina? Se a resposta for sim, marca comigo. Eu estou lá no Teams como coaching em psicopedagogia, eu estou em todos os grupos de todas as classes, pode me chamar no grupo ou no privado, e o meu e-mail é o coaching@infinete, pode mandar e-mail que eu respondo, todos os e-mails. E a gente agenda 30 minutos de um horário possível, coloco na agenda, te convido e a gente vai para o Google Meet, lá no horário que a gente combinar, né? Aí algumas dicas e bate-papo, aqui a carinha da Flor de Mim. Ela é de Belo Horizonte, então todas as lives dela tem um sotaquezinho mineiro, delícia, tá? Então, se você já tentou, você já merece comemorar. Você já venceu o medo de começar, já descobriu coisas na prática, já deu o primeiro passo, já é um pouquinho melhor do que ontem, já foi bem-sucedido e já fez o seu melhor hoje. Eu adoro essa menina, tá? E aí, minhas dicas mais bate-papo em que estou dedicando o meu tempo? Eu estou dormindo, comendo e assistindo aula? Ou estou estudando, estou fazendo TP, estou fazendo um trabalho social, o quê? Em que eu estou dedicando o meu tempo? Eu poderia dar conta de mais coisas se eu procrastinasse menos? Em geral, sim, né? Em que eu estou investindo o meu tempo? Quando eu estudo, eu estou estudando de fato? Ou estou estudando com, sei lá, a televisão ligada? Ou estou estudando ouvindo um podcast? Ou estou estudando, sei lá, enquanto estou zapeando no Instagram? Não estou estudando, né? Como posso aproveitar melhor meu tempo se eu me organizar? E quais são as prioridades do meu tempo, né? Aqui tem os meus contatos, tem o meu e-mail do Infinete. Esse e-mail é um e-mail que, em geral, eu não falo com alunos, o que eu falo com alunos é lá o e-mail coaching, né? Mas tem aí o e-mail se vocês quiserem me achar. Tem o meu e-mail pessoal, tem o meu Instagram. Para quem quiser dar uma olhada lá no meu Instagram, eu estou lá, como Luana Zanelli, psicóloga. E eu tenho um celular corporativo do Infinete. Esse celular tem um WhatsApp, mas eu prefiro, em geral, falar pelo Teams. Vou explicar. Eu falo com, hoje, 700 alunos, mais ou menos. Eu cuido de 14 turmas. Então, é difícil para mim cuidar de 700 alunos pelo Teams e 3 pelo WhatsApp. Então, eu prefiro falar com todo mundo por um lugar só, mas, sei lá, não tem o Teams instalado, esqueceu o login do Teams, está na rua e precisa me mandar um áudio, falar comigo, lembrou de determinada coisa, pode mandar um WhatsApp, tudo bem, não tem problema, eu respondo também, tá?
Acho que é isso. Eu acho que o bate-papo estava bombando aqui, não consegui olhar porque eu sou um pouquinho analógica, eu sou de humanas. Então, eu vou dar uma olhada no chat agora. O que eu estou fazendo? Interromper compartilhamento? Fiz certo, gente? Isso, Fiz certo, né? foi certinho. Como é que eu vejo agora bate-papo? E Pode alguém tem alguma ignorar, sou só eu pergunta, fofocando gente? da palestra, relaxa. Tá ótimo. Eu adoro fofoca, gente. Espera aí, que agora eu vou ler as fofocas. Acha que eu sou psicóloga só por um acaso? Como não? Luana maravilhosa nunca errou. Ah, gente. Eu vou até fechar minha câmera para poder chorar. Sobre essa questão de organização, Luana, eu tenho um quadro na ferramenta Trello só para gerenciar minhas próprias tarefas entre reuniões. Excelente. Trello é maravilhoso. A Flor de Mim tem ela faz eventualmente algumas lives no Instagram e no YouTube, e teve uma live que ela abriu a tela dela mostrando como usar bem o Trello. Então, dá uma pesquisada para quem usa o Trello e quer aprender um pouco mais, ou para quem não usa o Trello e quer conhecer, é uma excelente ferramenta de organização. Eu gosto muito. A gente aqui no Infinite já usou bastante Trello. Notion para se organizar. Pois é, eu já usei o Notion uma vez, mas não curti. Conheço várias pessoas que usam, elogiam a beça, é maravilhoso, mas a gente não se deu bem. Então, tudo bem, mas acho que é maravilhoso. Pode servir para algumas pessoas e não servir para outras, né? Eu uso mapas mentais, a Álvaro falou, nossa, Luana, você tocou num ponto super importante, porque a gente passou por desespero aí no privado do pessoal não se organizando. Olha aí. E eu lá me apresentando loucamente no privado de vocês do Microsoft Teams, e ninguém pede socorro, né? Eu tô aqui para isso, tá, gente? E o pior, Luana, é que, tipo assim, tá eu e o Caio aqui. Cadê o Caio? O Caio tá aqui também, mas ele não ligou a câmera. A gente falou com você e tal, só que o problema é que as pessoas vêm no nosso privado para falar com a gente sobre coisas que a gente já falou no grupo. Sim. Sobre coisas que a gente falou no grupo, e aí rola como se fosse é um briefing gigante com a gente, de tudo que eles poderiam falar com os professores, ou falar com você para organizar o tempo. Porque, cara, teve gente que não tá trabalhando, não só estuda, isso, sabe? Não tem tarefa em casa e que entregou o TP atrasado. Aí vocês me perguntam, por que você arrasta a cabeça dos seus alunos? Aí eu falo, por que será, meu Deus? Às vezes, aí vamos lá. Eu tenho muito caso, isso é muito sério, vou só abrir esse parênteses para vocês, que eu sei que a gente tem um tempo reduzido, de aluno que tem depressão, de aluno que tem ansiedade. Depressão é bastante diferente de preguiça, de procrastinação, de não dar conta da rotina. Então, às vezes o aluno não consegue sair da cama, não consegue fazer determinada coisa, né? Então, que me chama no privado, que vem falar comigo, tem aos montes, né? Eu não posso ser psicóloga dos meus alunos. Estava explicando isso mais cedo para um aluno que eu tive reunião. Ele tem depressão, ele está fazendo tratamento, e ele falou, eu quero você para ser minha psicóloga. Eu falei, no way. O meu empregador é o Infinite, não é o fulano, né? Então, eu não posso receber de dois lugares, né? Então, eu não posso ser psicóloga clínica da Cássia e ser supervisora de coaching da Cássia, né? Então, é uma ética pessoal mesmo, né? O Infinite não fala nada a respeito disso. Se eu quiser levar todo mundo para o consultório, está tudo bem. Mas eu, pessoalmente, acho errado. Então, eu ajudo tentando integrar o diagnóstico com a graduação. De que maneira a tua depressão, ou qualquer que seja o diagnóstico que você tem, atrapalha na tua graduação. E aí, como é que eu consigo te ajudar? Consigo fazer um planejamento do tempo, consigo ensinar algumas técnicas de gestão do tempo, de ferramenta, de como é que a gente... Um pouquinho disso que eu já expliquei aqui com vocês, né? Mas são dicas, né? Opiniões que eu possa dar nesse sentido, né? Isso aqui, Cássia, eu acho que a diferença é que as pessoas que querem ajuda procuram alguém, não simplesmente deixam tudo para a última hora, como foi o caso. Concordo, mais ou menos. Vou explicar. Concordo que quem quer e precisa de ajuda procura, corre atrás. Mas vou dar um exemplo pessoal, desvinculado de graduação, tá?
Caraca, preciso emagrecer. Caraca, tô engordando. Só tô me movendo com chocolate, miojo, macarrão, omelete, e é isso. E biscoito e pão. Eu como bem, eu como verdura, legume, fruta, mas é mais fácil comer um pão, comer um chocolate. Preciso marcar um nutricionista, eu tenho um plano. É só ligar para o plano, ver lá no aplicativo do celular o plano. Quanto tempo você levou para pegar o nutricionista no caderninho do plano, Luana Zanelli? 1 ano depois. Quando começou a pandemia, eu falei, pronto, a solução dos meus problemas. Começou a pandemia, vou comer em casa. Vou fazer minha comida, vou emagrecer. Quem disse? Engordei a beça. Beleza. Então, não é, nem sempre pode ser essa dificuldade de procurar ajuda. Pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser preguiça, pode ser um monte de coisas, né? E quando eu digo para os meus alunos que não conseguiu entregar o TP, ou entregou atrasado, ou não está dando conta, a minha preocupação não é o motivo pelo qual não deu conta, é vamos resolver o seu problema. Então, assim, não deu conta porque ficou, desculpe o palavreado, bundeando, fui para a night, né? O Netflix está aí, né? Ou não dei conta porque estou trabalhando, estou 1 milhão de outras coisas, né? Então, o motivo para mim, nesse caso, é o menos importante. O importante é, beleza, então como é que a gente vai se organizar aqui para dar conta de, sei lá, fazer um TP amanhã, né? Falei a beça. Mais dúvidas, mais perguntas. Eu falei correndo, porque eu fico olhando o tempo, 13h44. Ai, meu Deus, o evento vai até as 2h. Ainda tem a dinâmica com os alunos. Tem mais gente para falar. Quer falar, Fabrício? Estou vendo a mãozinha assim levantadinha? Sim, Luana, estão me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem. Legal. Luana, eu tenho uma técnica que eu utilizo aqui, não é uma técnica, mas é assim, uma Aham. organização minha, que aquele dia que eu levanto, assim, você já bate o dedinho no canto da mesa, já as coisas não começam a dar certo, aí Sei. você já acaba brigando com a esposa, sabe? Então, esse dia, eu falo assim, esse dia eu vou dar como perdido, esse dia eu não vou trabalhar, esse dia eu não vou estudar, eu não vou fazer nada, porque se eu tentar fazer alguma coisa, eu sei que eu vou acabar mais não Sei. contribuindo com o resultado para o cliente, né, do que Perfeito. realmente fazendo alguma coisa. Então, esse dia eu falo assim, assumo, dou como perdido, falo assim, esse dia não vou mais fazer nada, vou assistir o Netflix, vou fazer alguma coisa para esfriar a cabeça, para fazer alguma coisa diferente, porque Perfeito. você acaba mais levando problemas do que Exato. soluções, Sim, né? acaba não dando conta, se frustrando no final. Eu acho Exato. maravilhosa essa tua técnica, mas eu acho que nem sempre a gente consegue isso. Se você é empresário ou autônomo, maravilha. Mas eu, como colaboradora do Infinet, acordei mal-humorada, dane-se. Meus alunos, eu falo com eles amanhã. Eu não consigo. Né? Ou eu tenho 1 milhão de reuniões. Amanhã, por exemplo, é um dia que eu tenho 12 reuniões. Então, eu não consigo, eu vou precisar, em algum outro dia, remarcar isso tudo. Então, ou nesse caso dos TPs, que a Cássia estava falando, né? Claro que o que você fala, e eu concordo, é assim, há que se respeitar os seus limites. Então, eu tive um caso bem próximo de mim, que é uma pessoa amiga, e que estava sofrendo muito por um motivo específico, um motivo real e concreto, e estava estudando, era uma pessoa que estava fazendo graduação, estava estudando aos prantos, porque estava sofrendo. Eu falo, por que você faz isso com você? Para de estudar. Vai deitar em posição fetal e chorar, comer um chocolate, sei lá. Para de fazer isso. Então, nesse sentido, há que se respeitar os seus limites. Né? Então, se tem um momento que você bate o pé na quina, briga com a sua esposa, bateu com o carro, tudo deu errado, eu vou voltar para a cama para fingir que o dia não começou. Né? Realmente, eu sou uma pessoa também bem organizada, então por isso que eu consigo fazer isso, né? Não são todos os dias, não são todas as semanas que são assim, mas Aham, aquele dia que você fala assim, hoje está na bad, hoje não adianta, tudo que eu fizer vai dar errado, então sim, vamos aproveitar e pensar, dar uma liberada na mente, né? E aí no isso, outro dia eu compenso, eu dou uma esticadinha no horário, faz alguma coisa ali, se programa, e aí acaba acontecendo, né? Tem que fazer, sim, nossa profissão é isso, feita para resolver cancelamento. problemas, né? Então a gente Exato, tem que sim, focar nisso. sim. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que
que é isso. Maravilha. Obrigada, viu, Fabrício? Mais alguém, gente? Eu sei que eu já extrapolei totalmente meu tempo. Desculpa. Não, não extrapolou não, mano. Não? Ah, que bom. Não. Ah, que bom. Então, como eu ia dizendo, aproveitando que estamos todos aqui, vocês vão entrar para fazer a dinâmica, não é isso? Maravilhoso. Eu quero Não, pedir hoje não, licença. hoje não vai ter dinâmica, Hoje não. não tem dinâmica. Ih, Hoje dei não tem spoiler. dinâmica, não. Tá bom. Desculpa. Então Nada. tá. Então eu fico aqui, se alguém tiver mais alguma dúvida, se a gente quiser trocar mais um pouquinho, eu só vou fechar meu áudio. Não, mas Fala, vamos ver Lili. se tem mais alguma perguntinha, porque se não Tá tiver, a ótimo. gente também pode já encerrar, Perfeito. já está Deixa eu quase no ver. horário também. Exato. Aí. Claro, Cássia, pode sim. Me chama aqui, que eu estou aqui à disposição. E uma... Isso, desculpa, chama Luana. no Teams. Catarina falou. Como faz para fazer esse planejamento com você? Te chama no Teams? Sim, me chama no Teams, me avisa que você quer fazer um planejamento, eu vejo a minha agenda, eu tenho horário para sexta, e aí a gente marca um horário no Google Meet, eu te convido pelo teu e-mail do Infinet, e a gente entra lá no Google Meet juntas e faz. Então, quem quiser precisar dividir, bater papo, qualquer coisa, me chama no Teams, que a gente agenda um horário para fazer isso juntos. É exatamente assim. Eu não faço planejamento pelo Teams, eu faço pelo Meet. Fala, Lília. Que a gente pode postar o seu slide. Isso Lembra que eu ia que falar, né? lembro. A gente posso mandar aqui o link do slide no chat, aqui? Sim. Pode ser aberto por qualquer pessoa? É isso que eu estou olhando agora. Tá. Qualquer pessoa com o link pode ler o slide. Tá. Vou mandar aqui no chat, gente. Para quem quiser depois pegar, podem pegar à vontade. Gente, eu vou colocar aqui também, gente, o Discord do Fabrício. Ele tinha convidado vocês. Aí eu estou colocando aqui também. Mas eu acho que não aparece clicável, Fabrício. Eu acho que eu tinha que ter botado o www antes. Acho que eu botei errado. É assim? Agora foi? Aparece ainda... Não dá para clicar, né? Ele faltou o HTTP na frente ali. Aqui, aí, a Cássia já até colocou. Obrigada, Cássia. Obrigada, gente. Queria agradecer por todo mundo que compareceu. Queria agradecer ao Fabrício também, ao Álvaro, à Luana. Foram ótimas as palestras. E obrigada então, a nós. Encerra o evento por aqui. Aí também o conteúdo da Luana está lá, para quem quiser estudar, ajuda muito. E para quem quiser conversar mais com o Fabrício, aqui, o Discord. Obrigada, gente. A gente passa para vocês, então. Obrigada, hein, gente? Obrigada, Boa gente. tarde. Obrigada, Lília. Obrigada, gente. Prazer, Obrigada. Álvaro, Fabrício, meninos todos. Um beijo. Obrigado, tchau, tchau. Valeu. Um beijo, Até mais, tchau. pessoal. Boa tarde, bom trabalho. Vocês também.